Olá, queridos do Segundo Super, que é o professor Fredão que vos fala, tá? Essa é a nossa terceira aula do princípio fundamental da contagem. Nós vamos fazer uma série de exercícios para fixar, para tirar esse medo, essa insegurança de que a análise combinatória é um assunto difícil, tá? Na verdade, a gente sabe que a análise combinatória requer uma interpretação do texto cuidadosa, não é, filho? Ler o texto com bastante atenção, né? Os textos geralmente são longos, tem bastante informações nesses textos longos, então ela requer primeiro, né, uma interpretação bem feita do texto, então uma leitura bem caprichada, e a segunda parte é raciocínio lógico, certo? Porque como o próprio nome diz, né, princípio fundamental da contagem, é você desenvolver, é você descobrir, determinar todas as possibilidades de resolução de um problema usando técnicas de contabilidade, técnicas de contagem, né? Nesse caso, multiplicações básicas. Então vejamos a primeira questão aqui do Enem 2019. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio do seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Então ele fala assim, ó, possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Então cada uma delas pode ficar na posição 0 ou 1, tá? Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por quanto? Veja, nós vamos ter que escolher uma chave e a posição da chave, certo? Só que ele é formado por 4 chaves, né? Então vamos por aqui, ó, sei lá, chave 1, chave 2, chave 3, chave 4, tá? Cada uma dessas chaves pode ficar na posição 0 ou 1. Essa aqui pode ficar na posição 0 ou 1. Essa aqui pode ficar na posição 0 ou 1. Essa aqui pode ficar na posição 0 ou 1, certo? Então, para cada uma dessas chaves, meu filho, eu vou ter que escolher uma posição. Então, quantas opções eu tenho de escolher a posição da primeira chave? Eu tenho 2 opções. Eu posso escolher a opção 0 ou 1. A segunda chave, quantas opções eu tenho para escolher uma posição para ela? 2. Eu posso escolher a opção 0 ou 1. A terceira chave, quantas opções eu tenho? 2. Eu posso optar pela opção 0 ou 1. E a última chave, quantas opções eu tenho de escolha? 2. Posso optar pela posição 0 ou 1. Pronto. Pelo princípio fundamental da contagem, pelo PFC, ó, princípio fundamental da contagem, gostaria que nós multiplicássemos esses resultados. Então faz uma conta aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 à quarta, né? E 2 à quarta é 16. 16 que eu conseguiria marcar para essa questão, alternativa D. Tudo bem? Tá vendo? Princípio fundamental da contagem. Eu consegui determinar a resposta usando técnicas de contabilidade. Beleza? Troquei a questão aqui, ó. Questão número 2. Observe ela aqui, ó. Em uma civilização antiga, o alfabeto tinha apenas 3 letras. Então tinha apenas, vou grifar aqui, ó, apenas 3 letras. Sei lá, não sei quais são as letras, vou chamar as letras de A, B, C, pode ser? Você tinha a letrinha A, tinha a letrinha B, tinha a letrinha C. Estou dando um exemplo, pelo amor de Deus, tá? Tinham 3 opções de letra, a letrinha A, a letrinha B e a letrinha C. Na linguagem dessa civilização, as palavras tinham de 1 a 4 letras. Aqui, ó, as palavras tinham de 1 a 4 letras. Então o que eu tenho que pensar? Vem comigo um pouquinho aqui, ó. As palavras tinham de 1 a 4 letras, então vamos imaginar uma palavra com uma letra só, uma palavra com 2 letras, uma palavra com 3 letras e uma palavra com 4 letras. As palavras tinham de 1 a 4 letras. Tudo bem? Ele pergunta pra gente assim, quantas palavras existiam na linguagem dessa civilização? Filho, para montar as palavras eu vou escolher letra, né? Tipo essa palavrinha aqui, ó. Eu tenho que escolher uma letra para pôr nela. Quantas opções eu tenho de escolher uma letra para pôr nela? 3 opções, ó. 1, 2 ou 3.
Ou a letrinha A, ou a letrinha B, ou a letrinha C? 3 opções. Quantas opções eu tenho de montar uma palavra com 2 letras? Bom, vejamos. Quantas opções eu tenho de escolher a letra para pôr nessa primeira posição? 3, pode ser qualquer uma daquelas. E do lado? 3 também. Mas o gordão, pode repetir? Olha, ele não falou nada que as palavras tinham que ter letras distintas. Se ele não falou nada, enquanto ninguém proíbe, está tudo liberado. Então, 3 vezes 3, 9 palavras com 2 letras. E palavras com 3 letras? A mesma coisa, o procedimento é igual. Tem que escolher uma letra para pôr aqui 3 opções. Do lado, 3 opções. Do lado, 3 opções. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 opções. E por último, a palavra que tem 4 letras, né? Tem que escolher uma letra aqui, 3 opções, depois 3 opções, depois 3 opções, 3 opções. São as potências de 3, você viu? 3, 9, 27 e aqui 3 a quarta, 81. Beleza? Mas a pergunta é qual o total de palavras que eu consigo montar? Qual o total de palavras que eu consigo montar? Bastaria que eu somasse essas opções, né, filho? Se nós somarmos 3 com 9, com 27, com 81, veja, 81 com 9 já dão 90, 27 com 3 dão 30, 90 mais 30, 120 seria a resposta. 120 nós conseguiríamos marcar a alternativa E para essa questão aí. Tudo bem? Esse é o princípio fundamental da contagem. Troquei. Veja um novo problema aí. Número 3. Ele fala assim pra gente, ó. Vai olhando. A prova final de geografia de uma escola é composta de 10 itens. 10 questões, ó. É composta de 10 itens. Com alternativas do tipo verdadeiro ou falso. Com alternativas do tipo verdadeiro ou falso. Então vamos imaginar assim, você tem lá uma prova com 10 questões. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 questões. Tudo bem? E cada uma dessas questões você tem lá resposta verdadeiro ou falso. Então aqui você tem verdadeiro ou falso, aqui você tem verdadeiro ou falso, aqui você tem verdadeiro ou falso, 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 tá? De quantas maneiras diferentes um estudante poderá responder esta prova de forma que ele só assinale apenas uma alternativa em cada questão? Foi claro o enunciado, não foi? Quando a criança, a pessoa vai marcar a alternativa, ela tem quantas opções? 2. Por que 2 opções, ô gordão? Porque ela pode marcar verdadeiro ou falso. E aqui do lado, 2 opções, porque ela pode marcar verdadeiro ou falso. Aqui do lado, 2 opções, aqui do lado, 2 opções. Mas por quê? Por quê? Porque pode ser verdadeiro ou falso. São as únicas opções que ela tem de responder essa questão. Aqui também, ó, verdadeiro ou falso, aqui também verdadeiro ou falso, aqui também verdadeiro ou falso, aqui também verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, aqui também verdadeiro ou falso. Então, pelo princípio fundamental da contagem, seria nós multiplicarmos isso aqui tudo. 2 vezes 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 2 daria de resposta pra gente 2 a décima, não é? E 2 a décima é um resultado bem famoso. 2 a décima é 1024. Rapidamente marcaríamos a alternativa E. Mas essa questão aqui me faz lembrar uma questão que caiu na minha prova de FUVEST, sabia? E eu lá com 17 anos, terceiro grau, não soube fazer. Ele falava assim, ó, vou pôr uma atenção aqui pra gente, tá? Uma atenção. Vou fazer aqui pro seu, atenção. Ele falava assim, ó, você tinha uma sala e essa sala tinha 10 portas. Você tinha uma sala, a sala tinha 10 portas. Ele perguntava assim, de quantas maneiras posso deixar a sala aberta? Então vamos pôr assim, ó, sala com 10 portas. De quantas maneiras pode-se deixar a sala
aberta? Essa é a pergunta. De quantas maneiras pode-se deixar a sala aberta? Veja, galera, eu não consegui fazer na época. Não consegui. Eu não consegui. Eu até pensei assim, ó, são 10 portas, então, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, eu pensei assim, deixar a sala aberta quer dizer que tem que ter pelo menos uma porta aberta. Concorda? Pelo menos uma. Aí eu pensei, tá, pelo menos uma pode ser uma porta aberta, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou até mesmo todas abertas. Mas aí pensava assim, tá, se eu for deixar 2 portas abertas, quem que eu posso deixar? Se eu for, não consegui pensar, sabe? Se eu for deixar 3 portas abertas, qual que eu vou deixar? Não consegui. Cara, veja hoje, veja, ó. Quando você olha para a porta, quantas opções você tem? Só 2, né? A porta pode estar aberta ou fechada. E a segunda aqui, ó, essa aqui pode ficar aberta ou fechada, essa aqui pode ficar aberta ou fechada, 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 aberta ou fechada. Cada uma dessas portas aqui, ó, como é que elas podem ficar? Ué, cada uma delas pode ficar aberta ou fechada. Se eu fizer essa conta aqui, vai dar 2 a décima. Tá? Que é o 1024 da resposta anterior. No entanto, pensa, nessa opção aqui, 2 a décima 1024, eu estou contando a opção de, eu olho para você e digo assim, a primeira porta, você quer que ela fique aberta ou fechada? Você diz, eu quero que ela fique fechada. É um direito seu, é uma opção. A segunda porta, eu quero que ela fique fechada. A terceira fechada. Quarta fechada. Fechada, 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 fechada. É um direito que você tem. Quando você fala que a porta tem 2 opções para ficar aberta ou fechada, essa aqui pode ficar fechada, fechada, fechada. Então essa opção de todas estarem fechadas estão contadas dentro dessa 2 a décima aqui, ó, que é 1024. Então o que eu teria que fazer? Desse total 1024, eu deveria tirar uma opção. Qual é a opção? É essa aqui de cima de todas as portas estarem fechadas. Se todas as portas estiverem fechadas, a sala vai estar fechada e não aberta. Eu não consegui pensar nisso. Então, qual que é o total de maneiras que eu posso deixar a minha sala aberta? Uai, 2 a décima menos 1. No total de maneiras, tira uma, que é a opção de todas estarem fechadas. 2 a décima, 1024. 1024 menos 1 vão dar 1023. Tá? Então, pensa nessa questãozinha complementar aí, tá? De quantas maneiras eu posso deixar a sala aberta. Cada uma dessas portas eu tinha 2 opções que elas podiam estar aberta ou fechada. Então, no total, 2 a décima, 1024 opções. Só que dessas 1024 opções, eu tirei a opção de todas elas estarem fechadas. A opção é única. Você tem uma opção, que é todas elas estarem fechadas, e uma opção delas todas estarem abertas, né? Todas estarem abertas não tem problema, mas todas estarem fechadas tem problema porque ele quer que a sala fique aberta. Então, no total, tirei uma, 1024 menos 1, 1023. Beleza? Complementando a questão anterior. Veja essa questão agora da PUC. Uma pessoa dispõe das seguintes cores de tinta. Vai vendo, são muitas cores. A amarela, vou pôr aqui, ó. Ela tem as opções: amarela, azul, verde, vermelha, e branca. Então, retomando para ver se nós não pulamos nada. Ela tem a opção amarela, azul, verde, vermelha e branca. São 1, 2, 3, 4, 5 opções. Irá utilizá-las para pintar um pote. Nesse pote serão pintadas a tampa, a lateral e uma lista na lateral. De modo que a tampa e a lateral poderão ter a mesma cor ou cores diferentes. O número de maneiras distintas de pintar esse pote é quanto? Bom, aqui estão as cores que eu listei para você, tá bom? O que eu vou ter que pintar? Eu vou ter que pintar a tampa, vai vendo, ó, a lateral e uma lista nessa lateral. Então você vai ter a tampa, tá ouvindo, ó? Você vai ter que pintar a tampa, a lateral e uma lista na lateral. Só que ele fala
que a tampa pode ou não ter a mesma cor que a lateral. Então eu tenho que considerar duas situações. Como ele falou que a tampa pode ou não ter a mesma cor da lateral, eu tenho que considerar duas opções. Quais são as duas opções? A primeira opção é a tampa e a lateral terem a mesma cor. Então eu vou pôr assim, ó, cores iguais. Essa é uma opção. Ele fala que elas podem ter ou não a mesma cor. Então a primeira opção é que elas tenham cores iguais. A segunda opção, galera, é que a tampa e a lateral tenham cores diferentes. Então a segunda opção é que a tampa e a lateral tenham cores diferentes. Então a primeira situação que eu considerei, tampa e lateral com cores iguais. Segunda situação, tampa e lateral com cores diferentes, tá bom? Então veja aqui, vamos lá. Quantas opções eu tenho de escolher uma cor para pintar essa tampa? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 opções. Então tenho 5 opções de escolher uma cor para a tampa. E do lado, para pintar a lateral? Veja que eu estou falando agora que elas devem ter cores iguais. Quer dizer que ao escolher a cor da tampa, você já automaticamente escolheu a cor da lateral. Concorda comigo? Quantas opções eu tinha de escolher uma cor para a tampa? 5. E para a lateral, uma só. Ao escolher a primeira cor, a segunda está automaticamente escolhida. É verdade. Então tem uma opção. E agora para a lista. Cuidado, galera. É uma lista na lateral. A lista obrigatoriamente tem que ter cor diferente da lateral. Porque senão não fica lista, né? Então a lista tem que ter obrigatoriamente a cor diferente da lateral. Quer dizer que aqui na lista, presta bastante atenção. Eu posso pôr qualquer cor, menos a cor que eu usei na lateral. Então das 5 opções de cores, eu posso pôr qualquer uma, menos a que foi usada na cor, na lateral da lata. Então das 5 opções eu tiro uma. 4 opções. Fui claro? Para que seja a lista, né? Ela tem que ficar visível, tem que ficar um destaque, então ela tem que ter cor diferente da lateral. Então na lista eu posso pôr a cor que eu quiser, menos da lateral. 5 vezes 1, 5 vezes 4 dão 20, essa primeira opção, 20 opções. Só que eu posso ter essa primeira situação ou a segunda situação. Qual que é a segunda situação? A segunda situação é a tampa e a lateral terem cores agora diferentes, vejam. Ó, então vamos lá. Quantas opções eu tenho de escolher uma cor para a tampa? 5 opções. E agora para a lateral? 4 opções, porque agora eu quero que elas tenham cores diferentes. Então aqui na lateral eu posso pôr qualquer cor menos o que eu pus na tampa. 4 opções. E na lista? Veja, a lista obrigatoriamente tem cor diferente da lateral. Quer dizer então que aqui na lista eu posso pôr a cor que eu quiser, não é? Menos a cor da lateral. Então das 5 opções, quantas opções eu tenho? Vamos, pensa comigo. Das 5 opções, eu posso pôr qualquer uma menos da lateral? Das 5 opções, tira uma. 4. 4 opções. Concorda? Aqui na lista eu podia pôr qualquer uma das cores menos o que estava na lateral. Então 5 menos 1, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5 dão 80 opções. Quer dizer que, portanto, o total de respostas, né? O total aqui para a gente, eu vou escrever aqui embaixo, ó. Total de possibilidades, 20 mais 80. 20 mais 80 vão dar 100 opções. 100 opções para essa questão aqui legalzinha da PUC, eu poderia marcar a alternativa A. Beleza? Questão de número 5. Quantos são os números, vejam, formados por 2 algarismos, olhem lá, 2 algarismos em que ambos são ímpares e diferentes. Ambos são ímpares e diferentes. Então veja que eu tenho que montar o número com 2 algarismos, 1, 2 algarismos, e os algarismos, ó, tá escrito aqui, ó, os algarismos são ímpares e diferentes. Então quem são os algarismos ímpares? Vem aqui comigo, vai. 1, 3, 5, 7 e 9. Quer dizer que eu só posso usar esses aqui, ó, os algarismos ímpares. 1, 3, 5, 7 e 9. Beleza?
Então, quantas opções eu tenho de escolher um algarismo para pôr aqui na primeira casinha? Aqui na primeira casinha eu posso pôr qualquer um menos o zero. Fredão, não tenho zero para usar, relaxa. Ah, melhor, menos mal. Então, quantas opções eu tenho de escolher um algarismo, galera? 5 opções. 5 opções para escolher um algarismo ímpar para pôr aqui. Ah, sei lá, escolheu o 9, então o 9 já era. Por quê? Porque eu não posso repetir, eles devem ser diferentes. Então, quantas opções eu tenho de escolher um algarismo para pôr aqui do lado? 4 opções, qualquer uma dessas 4 que sobraram. 5 vezes 4, 20. 20 opções para a gente, gabarito alternativa D. Certo? Veja aqui, ó. O último desse bloco, tá? Depois eu faço um outro bloco para você. Senão o vídeo fica muito longo, aí fica difícil de subir lá, né, pro YouTube. As placas de automóveis no Brasil são formadas por 3 letras do alfabeto completo, que são 26 letras, seguidas por 4 algarismos do sistema decimal de numeração, que é de 0 a 9. A quantidade de placas em que as 3 letras dos 4 algarismos são consecutivos, por exemplo, ó, ABC 4, 5, 6, 7, MNP 1, 2, 3, 4. Quantas placas eu consigo formar em que as letras e os números são consecutivos? Bom, sabe o que eu pensei? Pensei assim, ó. Olha comigo, ó, pensa comigo. As placas, elas precisam ter 1, 2, 3 letras e 1, 2, 3, 4 algarismos. Beleza? Então eu tenho que escolher uma letra para começar. Quantas opções eu tenho de escolher uma letra para começar? 24 opções. Por que 24, gordão? Não são 26 letras no alfabeto? São 26 letras. As letras são assim, ó, vem comigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, certo? São as 26 letras do alfabeto. Muito bem. Eu posso começar a placa com a letrinha A? Pode. Tranquilo, porque eu teria uma sequência para montar. Ó. Se eu começar por A, legal, fica assim, ó, A, B, C. Posso começar a placa pela letrinha B? Pode sim. Se eu começar a placa pela letrinha B, ficaria uma sequência assim, ó, B, C, D. Tranquilo, dá para montar a sequência. Eu posso montar a placa com a letrinha C? Pode, ó, C, D, E. Eu consigo montar uma sequência. E assim vai. Aí eu chego aqui, ó. Eu posso montar uma placa começando pela letrinha X aqui no final? Você fala, pode, porque ficaria uma sequência assim, ó, X, Y, Z. Top! Eu consigo montar uma placa começando pelo X. Agora a pergunta é, eu consigo montar uma placa começando por Y? Não! Porque se a placa começar com Y, vai ficar assim, ó, Y, Z, não tem outra letra para dar sequência. Então a placa não poderá começar nem com Y, nem com Z. Então eu tenho, na verdade, 24 opções para escolher a primeira letra. Escolhida a primeira letra, as demais estão automaticamente escolhidas. Por quê? Porque tem que ser na sequência. Fala uma primeira letra, A. Se for o A, a outra tem que ser B e C. Se começar por B, a outra tem que ser C e D. Se começar por C, a outra tem que ser D e E. Então, escolhida a primeira letra, as demais estão automaticamente escolhidas. E agora os algarismos, o raciocínio é análogo. Vamos pensar nos algarismos aqui do lado, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu posso, aqui é placa de carro, tá tranquilo, né? Eu posso começar a placa com o numerinho 0? Pode. Se eu começar com 0, eu tenho uma sequência para montar, ó. 0, 1, 2, 3, tranquilo. Posso começar com 1? Pode, ó. 1, 2, 3, 4, tranquilo. Posso começar com 2? Pode, ó. 2, 3, 4, 5. Posso começar com 3? Pode, ó. 3, 4, 5, 6. Posso começar com 4? Pode, ó. 4, 5, 6, 7, tudo sequência formada. Posso começar com 5? Pode, ó. 5, 6, 7, 8. Posso começar com 6? Pode, ó. 6, 7, 8 e 9. Tranquilo. Agora, eu posso começar a placa com 7? Não. Com 7 não. Por quê? Ficaria 7, 8, 9 e vão faltar, ou melhor, vai faltar um numerinho para usar. Então, não posso nem começar com 7, nem com 8, nem com 9. Então, quantas opções eu tenho de iniciar a placa aqui, ó, com o algarismo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções. Escolhido o primeiro, os demais estão automaticamente escolhidos. Se nós fizéssemos essa conta, 24 vezes 7 dá cravado 168
para gente a alternativa A.